Evangelho, segundo domingo da Páscoa do Senhor, domingo da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da Páscoa do Senhor, domingo da Divina Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a conclusão da 8ª de Páscoa, com a celebração do segundo domingo do tempo pascal, o domingo chamado da Divina Misericórdia. Jesus entra na sala onde estão reunidos os discípulos. Com as portas fechadas, Jesus se faz presente no meio deles. A presença do ressuscitado, ela traz os sinais do seu corpo glorioso. Jesus entra nos lugares com as portas fechadas. Aparece diante dos discípulos, seu corpo traz as marcas da paixão. Jesus está vivo e ressuscitado, mas sua vida e seu corpo têm condições diferentes. Ele traz as marcas da paixão e não morre mais. Essa é a vida da qual o Senhor nos falou. A vida que não conhece mais a morte. Eis aqui o corpo glorioso do Senhor. Essa é a vida para a qual nós estamos chamados, a vida que nos espera. As portas fechadas por causa do medo em relação aos judeus, pois os discípulos esperavam que poderiam fazer contra eles aquilo que fizeram com o seu mestre. Eles então encontram frente a frente o mestre. Imagina o misto de medo e de vergonha por ver face a face o Senhor depois de tudo que tinham feito. Mas Jesus ressuscitado aparece para anunciar-lhes a paz. E não apenas
O Senhor mostra suas mãos, seus pés, mostra as marcas da paixão, as chagas que manifestam a sua autoridade sobre a morte, mas ao mesmo tempo o seu testemunho de amor por cada um deles, a fim de que, vendo, acreditem que o Senhor está ali, no meio deles, vivo. E esse Senhor veio, não para condená-los, mas para perdoar-los e dar-lhes a paz. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo e concede desse modo o perdão por aquilo que fizeram, ou seja, por terem abandonado, e ao mesmo tempo concede a eles o poder e a autoridade para perdoar os pecados. O Senhor ressuscitado os reveste com a autoridade para o perdão dos pecados. Poderíamos dizer que se estabelece aqui a graça do sacramento da reconciliação. A autoridade foi entregue aos discípulos para que, em nome de nosso Senhor, possam declarar o perdão dos pecados de todos aqueles que esperam em Deus. No dia dessa aparição, Tomé não estava com seus companheiros. Poderemos dizer, como disse Santo Ambrósio, que por um ato da providência divina ele ali não estava. 8 dias depois, estão eles reunidos novamente e Tomé está com eles. É importante considerarmos que quando o Senhor entrega o mandato aos discípulos de ser testemunhas de sua ressurreição e anunciar aos homens a vida que está no seu nome, Tomé foi um dos primeiros alcançados por esse anúncio. Mas Tomé estabelece uma exigência para crer. Ele não acolhe o anúncio de seus companheiros, mandato entregue pelo Senhor e que será depois entregue a ele também. O Senhor que prometeu acompanhar os seus discípulos e confirmar a pregação, 8 dias depois vai mostrar a Tomé que ele estava ali e ouviu exatamente tudo o que Tomé lhe disse. A condição que Tomé estabeleceu. Que grande humildade do Senhor, pois ele já tinha entregue sua vida por Tomé, ensinado o Evangelho, chamado para junto de si como seu discípulo. Morreu por ele, ressuscitou por ele, e Tomé coloca ainda uma condição para poder acreditar. O Senhor que tanto fez por seu discípulo não faria mais uma coisa para não perdê-lo? Pois bem, esse é o grande amor e a humildade do coração de nosso Senhor. A condição de Tomé era tocar em suas chagas para acreditar. E Jesus, 8 dias depois, aparece no meio deles e vai direto a Tomé. Pois não quer que seu discípulo permaneça na incredulidade. E aceita mais uma condição, imposta por Tomé, para poder acreditar. Amorosamente, Jesus humildemente se submete para que Tomé possa fazer a sua profissão de fé e não se perca. E naquele momento, Tomé faz sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus, usa os 2 termos do Antigo Testamento referentes a Deus. E de fato, a profissão de fé de Tomé foi tão forte que Tomé irá entregar, junto com os discípulos, sua vida por amor a Jesus, anunciando em meio aos povos. Ali Jesus declara por nós uma bem-aventurança. A incredulidade de Tomé rendeu mais uma bem-aventurança. A todos nós, bem-aventurado todo aquele que, sem ter visto, acreditou. Obrigado, Senhor, que tira dessa experiência
tão difícil de Tomé, um dom e um tesouro para toda a humanidade. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres com uma fé tão forte quanto a fé do apóstolo São Tomé ao reconhecer-te, Senhor. Ele que tocou suas chagas não teve medo de entregar a própria pele ao martírio. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome, pela sua infinita misericórdia, com a qual não quer perder nenhum de seus filhos, e vem ao nosso encontro para nos salvar da incredulidade e para nos trazer para a vida que está no seu nome. Obrigado, Senhor, por resgatar São Tomé. Obrigado, Senhor, por resgatar a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu grande testemunho de amor. Nós cremos e esperamos em vós. És o nosso Senhor e a nossa vida. Cuida de nós, Senhor. Esconda-nos em vossas santíssimas chagas e dai-nos a graça de poder cantarmos e proclamarmos ao mundo a vossa infinita misericórdia, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.